Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje começando um pouquinho mais tarde, nesta sexta-feira, dia 25 de outubro. E você acompanha aqui o Agricultura BR pelo canal do Boi, nas parabólicas em todo o país, TVs por assinatura como NET Claro, no canal 190, no YouTube, no Facebook e sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Veja agora algumas das atrações do programa de hoje. Hoje eu vou falar a respeito da ANEEL. Você deve estar ouvindo falar bastante dela. A ANEEL é aquela que quer cobrar licenciamento e outorga para que produtores rurais utilizem e que façam irrigação para que eles utilizem a situação de ter desconto na conta de energia durante o uso na madrugada, e também aquela que quer cobrar pela energia solar. Você vai entender daqui a pouco um pouco mais dessa história. Você vai saber também que a China está comprando muita carne bovina, muita carne suína e de frango também. Nessa edição do Agricultura BR, você acompanha os números do Censo Agropecuário 2017 do IBGE. Foram confirmados na manhã desta sexta-feira. Tem ainda mercado físico, mercado futuro, tecnologia e muito mais para você a partir de agora. E eu começo o programa falando a respeito das situações que envolvem a ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Regulação da Energia Elétrica. O primeiro fator envolve a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Nós temos aí a CNA trazendo aqui para o primeiro tema que nós estamos tratando no programa de hoje. Nós temos a CNA que está discutindo e se posicionou contrária à resolução número 800 de 2017. Essa resolução número 800 de 2017, ela faz com que a ANEEL está exigindo que irrigantes eles façam um recadastramento. Esse recadastramento é de licenciamento e outorga para continuar tendo o desconto na energia elétrica para a sua utilização entre 21 horas e as 6 horas da manhã. A CNA, ela se posiciona da seguinte maneira, que isso acarreta prejuízos ao produtor rural, tem uma série de fatores burocráticos que vão fazer com que o produtor rural não consiga fazer isso em tempo hábil e, contudo, vai ter ali atraso para se conseguir isso, enquanto não se tiver o desenvolvimento e o fechamento dos processos, que inclusive já começaram, o produtor rural vai ter que pagar mais caro para conseguir irrigar a sua área, utilizando os equipamentos nessa faixa de horário, entre 21 horas e 6 horas da manhã. E esse é só um dos fatores que envolvem a ANEEL, falando aí a respeito do produtor rural, dos irrigantes. O outro tema que eu vou tratar aí dessa agência é em relação à energia solar. Ora, está rodando a boca pequena, todo mundo já sabe disso, existe uma situação que pode ser imposta a toda a população brasileira, empresários, produtores rurais, trabalhadores, quem tem a sua casa, seu imóvel. A verdade é o seguinte, se tem no Brasil uma coisa que é muito abundante, é a luz solar. É um país realmente muito quente. E esse país muito quente tem uma possibilidade forte de gerar energia solar ou energia elétrica através das placas fotovoltaicas que fazem a captação da energia solar. E desse espectro, nós temos aí uma série de pessoas, produtores rurais, empresários, trabalhadores, que fizeram seus investimentos. Esses investimentos para ter equipamento aí na empresa, na fazenda ou na casa, ele não é barato. Ele é um equipamento que ele se paga ao longo do tempo, né? O produtor rural, a pessoa pega e começa a produzir energia solar, joga na rede, começa a ter os descontos e aí no decorrer dos anos começa a ter o retorno daquilo que ele investiu durante a instalação dos equipamentos. Mas vai daí que o Brasil é um país diferente. E aí tiveram a grande ideia, né? A ANEEL, que já tem meses que isso está acontecendo, não é de agora não. A ANEEL, pressionada pelas concessionárias de energia do país, quer cobrar pela energia solar que é colocada na rede. Além de ser uma situação que prejudica
potencialmente toda a população brasileira, porque só não vai ter placa de energia solar em casa quem não puder ter a situação, né, ou a circunstância de custear essa instalação. Mas a ANEEL quer cobrar, pressionado pelas concessionárias, quer fazer essa cobrança. E aí fez uma consulta pública, fez ali várias reuniões, foram 4 ou 5 reuniões aí pelo país para discutir o assunto. Dessas reuniões, pouca coisa se sobrou, porque o fato em si é absurdo, a tentativa de cobrança de energia solar colocada na rede elétrica brasileira. Preste atenção, porque o produtor rural, né, mesmo que ele não tenha, ele pode ter. Isso daí abaixa muito o custo de uma propriedade. Uma propriedade leiteira, por exemplo, imaginou você ter, se você não tem ainda, né, você ter essa possibilidade? Imagina o quanto que isso não representa de economia para o produtor rural. Esse é um dos fatores. Então, a ANEEL, depois dessas audiências, não se deu em nada, nada se sucedeu. E aí, agora, pegou e fez um novo projeto, com uma audiência pública só que está marcada, e a ideia é, a partir de 2030, começar a fazer a cobrança da energia elétrica gerada pelas placas solares fotovoltaicas no Brasil, o que por si só é um absurdo. E é por isso que eu vou falar agora de alguns históricos que a equipe do Agricultura BR fez em termos de levantamento. Olha só o que nós trouxemos aqui. Pegamos aí países que estão fazendo isso já há algum tempo e estão tendo grandes resultados. É por isso que eles se desenvolvem mais. Eu vou citar países asiáticos. O primeiro, é claro, eu não posso deixar de falar da China. China, Singapura e Coreia do Sul. Você tem ideia do nível de desenvolvimento econômico e social desses países? Isso não é à toa. Isso é porque alguém lá, nesses países, tem pensado muito mais no desenvolvimento da população e também dos seus segmentos. Por lá, só se começou a ter uma discussão sobre tarifar energia elétrica gerada por placa fotovoltaica quando a energia total elétrica usada no país inteiro, tipo na China, começou a atingir números entre 5% e 7%. 5% e 7% do total. Singapura e também Coreia do Sul, a mesma coisa. Por lá, é uma coisa totalmente fora da realidade se falar em cobrar por energia solar. Mas se eu estou dizendo que lá só começou a discutir isso com 5%, 7%, você deve estar se perguntando em casa, e no Brasil como é que está? No Brasil não chega nem a 0,5%. Senhores, pasmem, no Brasil a utilização ou a geração de energia elétrica por meio fotovoltaico só atinge 0,19% de toda a energia. 0,19%. Mas as empresas querem receber, não querem ter ali uma queda no seu faturamento. E as contas de energia estão cada vez mais caras. O que nós temos hoje em posicionamento no país? Próxima semana, você vai ter aí uma série de representantes públicos que vão participar aqui do Agricultura BR para falar sobre o assunto. Vão discutir o tema porque tem muita gente que é contra, a maior parte das pessoas é contra isso. O presidente Jair Bolsonaro, lá em Pequim, se posicionou contra, disse que é um absurdo cobrar por energia solar, disse que, inclusive, isso é uma espécie de piada. Então, o presidente já se posicionando contra essa situação, já mostra um fator um pouco melhor para a população brasileira. Mas que há um movimento e que há a pressão das concessionárias para que isso ocorra, sim, existe, e aí todo mundo tem que estar de olho, porque não atinge só quem tem ou está utilizando ou gerando energia solar, mas sim a sustentabilidade do país inteiro. É bom lembrar que o Brasil, há poucos anos, teve crise de energia elétrica, teve que fazer ali uma economia, porque o abastecimento não era suficiente, teve que usar as termoelétricas que roda com óleo diesel e ficou tudo muito mais caro. E aí vem uma ideia absurda como essa que está sendo proposta pela ANEEL.
Fala agora sobre soja e os negócios na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora como é que vem a operação norte-americana com a oleaginosa, que tem se mantido elevada. Você tem comigo aqui nos dados na tela como é que vai sendo negociado. Hoje nós temos algum recuo, o recuo vai chegando a 0,3%, 0,4%. Posição de novembro vem a 9 dólares 29 centes o bushel. Janeiro, 9 dólares 43 centes por bushel. Março, 9 dólares 55 centes o bushel. E a posição de maio, 9 dólares 65 centes mais 6 o bushel. São os negócios que destacam neste momento com a soja na Bolsa de Chicago. Sigo trazendo aqui as informações que formam o preço de soja. Vamos acompanhar como é que está o dólar. Dólar comercial é o destaque de agora no Agricultura BR. Eu tenho aqui o dólar cravado em R$ 4,00. R$ 4,00 mais 7, queda nesse momento para a moeda norte-americana de 0,93%. É o que o Agricultura BR mostra aqui para o produtor rural brasileiro. Sigo falando de dólar, agora de mercado também, porque eu vou conversar com o Walter Pulga. E Pulga, eu sei que você já está me ouvindo. Olha só, a situação nessa sexta-feira, a semana vai encerrando com esse aspecto, né, de um dólar perdendo força no Brasil, também em outros países, mas no Brasil principalmente por conta da situação, da aprovação de fatores que são importantes para a economia nacional. Vou conversar com o Pulga aqui mais próximo. Pulga, reforma da Previdência está envolvido com isso e também algumas expectativas que se criaram a partir dela. Como que o mercado tem reagido? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a expectativa é que nós tenhamos mesmo, com a reforma da Previdência, uma economia de pelo menos 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Fora isso, há expectativa dos técnicos do governo de que consigamos economizar outros 270 bilhões, de modo que, com mais alguns ajustes, a Previdência economizaria mais de R$1 trilhão, era o objetivo da equipe econômica do governo. Isso trouxe, nesta semana, essas informações, trouxeram, na verdade, uma perspectiva positiva para o mercado financeiro brasileiro. O dólar hoje cai, mas encontra uma resistência nos R$4. O dólar agora cai para R$4 mais 53, ou seja, está abaixo de R$ 4,01. A queda agora é de 0,93%, já caminha para uma queda aí, é a maior baixa do dia, né? A maior baixa é R$ 4,00 mais 53. Na máxima não chegou a 4,03, ficou em R$ 4,02. E a expectativa é positiva para o Brasil. Lógico, há alguma expectativa mais otimista também para o que ocorre fora do Brasil. E entre as expectativas otimistas estão as análises feitas no mercado europeu, porque parece que a Europa vai conceder mesmo um prazo maior para a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Tudo isso, né, essa notícia que circulou hoje, de que a União Europeia concedeu aí uma extensão de prazo para a saída do Reino Unido, aliás, um pedido que os dirigentes do Reino Unido pediram, né, somada a notícia de que autoridades comerciais dos Estados Unidos e a China devem discutir hoje ainda planos para comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Os chineses estariam abrindo mão aí de alguns itens nas negociações que fazem nesta semana. Essa notícia veio como positiva e o dólar caiu. O dólar cai, vou repetir, para R$ 4,00, mas encontra resistência nos R$ 4,00. Não há, como ocorreu ontem, expectativa de que opere abaixo de R$ 4,00. Ainda ontem havia essa expectativa de que trabalhasse a R$ 13,99, mas isso não ocorreu hoje. De qualquer maneira, é uma semana positiva. Enquanto isso, o que ocorre com a nossa Bolsa? A nossa Bolsa continua firme, né? Considerando números absolutos, não deflacionados. Nós passamos hoje de 108 mil pontos, é um novo recorde de pontuação para o índice Bovespa, chegou aos 108 mil, eu tenho anotado aqui, e 83 pontos, né? Agora está em 107, né? Está na faixa de 107 mil pontos, mas o que acontece é que passou de 108, vai oscilando, mas vai oscilando com movimento de alta. Neste momento, a Bolsa sobe mais de 0,5%, considerando, lógico, como referência o índice Bovespa, que é aquele índice, Fabiano, que reúne várias ações que
calculando-se aí a movimentação dessas ações, o sobe e desce, o volume negociado, nós temos aí uma pontuação. É o índice de referência para a Bolsa Brasileira. Nós temos, portanto, uma alta de mais de 0,5%, resultado desse movimento positivo que nós temos e de perspectivas aí de ampliação do mercado chinês para produtos brasileiros também, inclusive produtos industrializados, não só produtos agrícolas. Veja, a China abriu as portas agora para o Brasil, o presidente Bolsonaro está na China, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está lá e as perspectivas já são positivas nas primeiras negociações que foram realizadas previamente com os chineses. Portanto, movimento positivo para o Brasil traz valorização do real, queda do dólar frente ao real e, de outro lado, uma alta para a nossa Bolsa. Lógico, quando falamos de alta para a Bolsa, sempre é importante ressaltar, Fabiano, nós vamos chegando ao final de semana com a Bolsa em alta, mas se deflacionarmos, ainda não estamos nos nossos valores recordes. Em dólares, tivemos pontuação muito melhor no passado. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Agricultura BR. Aí o Pulga trazendo esse comentário, esse é um posicionamento bem interessante em torno do que vem acontecendo com o fator econômico. Isso impacta diretamente nos valores de alguns produtos agropecuários, principalmente soja. A questão da soja ela é muito sensível ao dólar. Hoje, nós estamos tendo, mais uma vez, uma elevação no prêmio. O prêmio estava chegando à base de 85, 90 pontos durante essa semana. Hoje está pagando um pouco mais, 93, 95 pontos. A soja cede nos portos brasileiros por conta da situação de dólar mais baixo. Dólar aí R$ 4,00, apesar de não romper abaixo a marca de 4, mas mesmo assim vem com queda. Vamos dar uma olhada para ver como é que está a soja negociada nos portos brasileiros. Você tem aqui soja em Santos e Paranaguá a R$ 88,50 a saca de 60 quilos. É o que eu destaco aqui em relação a paridades de soja, R$ 88,50, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Vou falar de soja agora e pegando a opinião de um especialista de mercado. Olha, o que nós estamos vendo, estamos observando? Como que está sendo oportuno para o Brasil a questão do mercado internacional da soja? Tem algo que nós temos dizendo há bastante tempo, é que China não abandona a compra de soja no Brasil. Durante as últimas semanas, nós temos falado, inclusive, que a China vai varrer os estoques brasileiros, os armazéns brasileiros serão varridos pelos chineses. Os chineses precisam muito da soja aqui do Brasil. E também um outro fator importante, soja na pechincha, ou soja com preço mais baixo, mais barato, é algo que não existe mais no mercado internacional, principalmente por conta dos problemas climáticos enfrentados na campanha atual pelos norte-americanos. Dentro de todo esse cenário, nós estamos conversando com alguns especialistas de mercado e agora nós vamos conversar com o Enio Fernandes, da consultoria Terra Agronegócios, que fala sobre as oportunidades para a soja no Brasil, como é que o Brasil se posiciona e o mercado da soja se posiciona com essas questões ainda que continuam em relação ao conflito comercial entre China e Estados Unidos. Acompanhe. Primeiro, é um prazer estar com vocês. Nós estamos tendo novas discussões entre China e Estados Unidos, né? Nós vimos as declarações do Donald Trump falando que a China ia comprar até 40, 50 bilhões de dólares em produtos norte-americanos. Agora, recentemente, a China veio e afirmou que vai comprar 20 bilhões de dólares em produtos norte-americanos. O número de 50 bilhões de dólares eram muito altos, né? O mercado viu com ceticismo. Agora, negociações de 20 bilhões de dólares é o que realmente a China compra no decorrer do ano. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ano. O mercado de soja está num momento bom, muito bom. Logicamente, os chineses são muito pragmáticos. Eles estão comprando nos Estados Unidos, mas ainda estão comprando no Brasil. O pouco da soja que resta aqui, grande parte da soja disponível já foi negociada. Então tem muito pouco. E nisso, o chinês vai arbitrando, ora aqui, ora lá, pragmaticamente, aonde dá o melhor resultado. Para o ano que vem, os preços ofertados em reais estão dando margens aos produtores, principalmente se ele está localizado no Paraná, Rio Grande do Sul, sul de Goiás e Mato Grosso do Sul. Até mesmo áreas mais ao norte, onde a logística é mais complicada,
a gente tem resultado. Logicamente, os custos são diferentes, as logísticas são diferentes e os resultados são diferentes. Mas o atual momento é um bom momento para o sujicultor nacional. Muito obrigado mais uma vez por estar com vocês. Está aí o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios Consultoria, falando sobre o mercado da soja, uma visão muito positiva sobre aquilo que está acontecendo e de acordo aqui com o que nós temos mostrado diariamente no Agricultura BR. A Agricultura BR que vai para o intervalo comercial, daqui a pouco você vai ter mais informações bem interessantes a respeito de como que ficaram os números em relação ao Censo Agropecuário, Censo Agropecuário 2017 e também as questões ligadas à compra, aquisição de carnes feita pela China. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E durante o mês de setembro, os chineses compraram quase 512 mil toneladas de carnes. Carne de bovinos, carne de suínos, de frango e também ovinos. É um número 43% superior àquele que era praticado no mesmo período do último ano. De acordo com os dados oficiais chineses, a aquisição de carnes continua crescendo e crescendo fortemente. E é o que eu vou mostrar na tela, começando pelos números totais dos recursos, daquilo que foi comprado de carne por parte da China. E a importação totalizou 511.671 toneladas, uma alta de 43,7%. Isso fez com que os chineses investissem 1,650 bilhões de dólares apenas em setembro. A alta é de 73,5%. Esses dados ali, os dois primeiros, e aí é interessante colocar, você vê ali que o total de volume sobe 43% e a despesa 73%. Por quê? Porque o valor da tonelada da carne, seja ela bovina, suína ou de frango, aumentou, teve elevação. No total acumulado de 2019, entre janeiro e setembro, os chineses fizeram a aquisição de 4.300.000 toneladas de carnes, de acordo com o Departamento de Alfândegas da China. Não é mole não, é muita carne que foram adquiridas pelos chineses. E a gente segue falando aí a respeito desses dados ligados à carne e você acompanha comigo agora como é que ficou o cenário para a carne suína, bovina e também de frango. Eu trago em destaque agora como é que ficaram os dados relacionados à carne para suínos, que foi identificado pelo Departamento de Alfândegas da China. Nós temos aqui carne suína chegando a 161.836 toneladas. Olha como foi alto, 71,6%. É a carne favorita dos chineses, não há dúvida disso. 71,6% de alta para a aquisição de carne suína. Em 2019, a aquisição já totalizou 1.329.000 toneladas, de acordo com o órgão oficial chinês. E não para por aí, porque houve aumento também para a aquisição de carne bovina. No caso da carne bovina, a elevação para a aquisição de carnes em termos de volume passou de 52%. É o que eu acompanho com vocês agora aqui na tela. Você tem comigo aqui os dados relacionados à importação de carne bovina pela China, chegando a 152.104 toneladas em setembro. 52,5% de alta, com um total em 2019 de 1.132.000 toneladas. É muita carne que foi adquirida pelos chineses nesse mês de setembro e também aquilo que vem acontecendo durante todo o ano. Já no caso da carne de frango, a alta na aquisição, na compra por parte dos chineses desse tipo de carne, passou de 41% em termos de volume. Veja comigo na tela como é que ficaram os números de aquisição. Foram 64.884 toneladas, uma alta, mesmo a carne de frango, que não está entre as favoritas dos chineses, não, mesmo assim, uma alta de 41,5%. Em 2019, totalizou 548.627 toneladas de carne de frango que foram adquiridas pela China para o consumo no mercado interno.
Essa é uma semana bastante especial em Mato Grosso do Sul. Uma das universidades privadas, a Uniderp, tem realizado a Semana Agronômica. E por lá, muita gente boa tem conversado com acadêmicos, com produtores rurais, a respeito de assuntos de interesse. É por isso que nós vamos para lá agora ao vivo. Lá está o repórter Vinícius Souza, que nos traz as informações. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, acabou de encerrar a última palestra aqui do dia, à noite vai ter mais algumas outras atividades realizadas aqui na Uniderp Agares para essa Semana Agronômica. E aqui do meu lado eu converso com o professor Valdemir e a gente vai falar um pouquinho sobre produção da pecuária sustentável. Professor, eu quero agradecer a sua participação, eu já peço para o senhor contextualizar para a gente um pouquinho o que foi abordado durante a sua palestra. Boa tarde. Ok, boa tarde, obrigado. Num período que a gente está tendo o tema de queimadas, de sustentabilidade muito forte na mídia, então foi a oportunidade de conversar com os alunos da agronomia a respeito da produção agropecuária sustentável, mostrando que é possível fazer uma agricultura e uma pecuária com sustentabilidade ambiental, social, econômica e financeira. Então o enfoque foi esse, mostrando as possibilidades, alternativas e alguns enfoques que normalmente estão fora do cotidiano da mídia. O ILPF, a gente pode dizer que é uma alternativa atribuída à sustentabilidade, esse trabalho todo, a gente pode entender assim? Sim, o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, um sistema agro-silvopastoril, é uma alternativa de sustentabilidade, porque além da pecuária ou da agropecuária, que você pode fazer lavoura-pecuária, você coloca árvores no sistema. Então essas árvores elas vão sequestrar carbono, vão melhorar a infiltração de água no sistema, vão manter mais a umidade no sistema de produção, né? E além de tudo vão gerar um fator bastante importante que é o conforto térmico, o bem-estar animal, né? Diminuir a temperatura do ambiente. Então é uma alternativa de sustentabilidade, principalmente porque a gente traz um solo, uma área que estava com baixa produtividade e agrega ao sistema produtivo, duplicando ou até, em alguns casos, triplicando a produtividade da área. Então você tem sustentabilidade no aspecto, inclusive, que você reduz a pressão para a ocupação de novas áreas. Você já ocupa uma área já antropizada, né, com baixa produtividade e volta a ter alta produtividade nessa área. Agora, professor, a gente sabe que o ILPF chega um tempo que as árvores precisam ser cortadas, o eucalipto precisa ser cortado. E aí a gente tem muitas áreas no Brasil, então a gente tem muitos climas, a gente tem muitas propriedades que são, às vezes, muito longe dos grandes centros. Então a gente pode considerar o ILPF uma atividade para todas as áreas, também por conta dessa questão de escoamento e tudo mais, ou não? São para áreas reduzidas, áreas específicas? O ILPF, teoricamente, ele pode ser usado em qualquer área, em qualquer lugar do Brasil, né, ou do mundo. Só que não é a melhor alternativa para todas as áreas. Áreas de alta fertilidade, eu digo, por exemplo, o sul de Goiás, a região de Mato Grosso do Sul, aqui, Rio Brilhante, Maracaju, Sidrolândia, onde você tem área de soja, área de cana de altíssima produtividade, você faz o sistema de integração lavoura-pecuária, sem a floresta. Por quê? Nesse sistema, a floresta ela acaba, de uma certa forma, reduzindo a produtividade da lavoura, por causa da sombra, né? E você não tem um mercado consumidor muito grande nessa região. E você tem associado a isso, essas lavouras, pulverização aérea ou pulverizadores de barra extremamente largas e que inviabilizariam o trânsito dessas máquinas na área ou o aviãozinho de pulverização. Então, nessa área é melhor você fazer uma agricultura mais intensificada, uma agricultura de precisão, no ciclo lavoura-pecuária, né, com soja no verão, milho safrinha e pasto no inverno, né? E agora um aspecto importante que você abordou, que as pessoas, a primeira coisa que tem que pensar antes de plantar árvore, qual é o mercado consumidor? Porque, por exemplo, o eucalipto, você tem 700 espécies, que ele é originário da Austrália, da Nova Zelândia, ali da Oceania. Né? No Brasil tem umas 20 ou 30. Dessas espécies, muitas intercruzam, né? E você tem híbridos. Então você tem milhares e milhares de híbridos. Tem híbrido que é bom para celulose, para carvão, para lenha, para serraria. Então, você tem que olhar o mercado consumidor, porque uma outra coisa extremamente importante, madeira, ela pesa muito. Então, o custo de deslocamento de transporte consome grande parte do valor da carga. Então, você só conseguiria levar um carregamento de madeira para uma distância grande se tivesse alto valor agregado, que se fosse uma madeira serrada, né? Então, às vezes, você pode já, o proprietário, fazer uma associação ou ele mesmo já serrar e transportar já a madeira serrada, agregando valor, industrializando inicialmente essa madeira. E sempre de olho no mercado consumidor. Porque os mercados de lenha, celulose e carvão,
eles remuneram pouco. Então você não consegue transportar isso a grandes áreas. Agora, em regiões de agricultura, o que a gente tem muitas vezes, na fazenda não tem lenha para o secador. Você colhe soja, colhe milho, precisa secar para botar no 13% de umidade e não tem. Então usaria isso para o próprio secador. Mas é extremamente importante isso, escolher a árvore certa, o sistema de plantio, né? E uma das coisas que a gente fala para os colegas, acabei de falar para os alunos ali, né, do curso, gasta mais tempo planejando do que executando, porque o pensar é mais importante. Porque uma lavoura de soja, por exemplo, você semeia, com 120 dias, 130 dias você colhe, né? Uma floresta, nesses tempos, você planta e vai demorar 12, 15 anos para colher. Então, se você plantar errado, para corrigir isso demora muito tempo, é quase que uma meia geração aí. Tá certo, então, professor, eu quero agradecer a sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista vai ficar disponível no portal sba1.com, a Semana Agronômica da Uniderp, trazendo aí todas essas informações para quem está acompanhando a nossa programação. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Vinícius, obrigado pela participação. E olha, nós vamos para o intervalo comercial de novo. Daqui a pouco eu falo desse censo agropecuário do IBGE 2017. Você vai entender como é que está sendo distribuída a área rural no Brasil, as fazendas, as propriedades, a população rural. Daqui a pouco no Agricultura BR, que volta já. A Agricultura BR fala agora a respeito do Censo Agropecuário 2017. Ele foi divulgado na manhã de hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e trouxe algumas confirmações em torno daquilo que já se tinha nas prévias que foram divulgadas pela instituição, já se mostravam. Vou começar falando a respeito da população, ou do período de pessoas, né, que ocupam as áreas rurais no país, que chega aí a um número de 15 milhões e 100 mil pessoas. Houve uma redução. Entre 2006 e 2017, que é quando o censo agropecuário foi feito, está sendo divulgado agora, mas ele é de 2017, houve uma redução de pouco mais de 1 milhão de pessoas que estavam nos estabelecimentos rurais do país. Nós vamos mostrar agora, nessa primeira tela, um resumo daquilo que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou, primeiramente em torno da agricultura familiar. Você vai ver agora dados que mostram desse censo agropecuário que a população envolvida aqui nessa tangente aqui da agricultura familiar se reduziu para 2.166.000 pessoas. Cerca de 77% dos estabelecimentos ou propriedades rurais foram classificadas como de agricultura familiar e são responsáveis por 23% do valor bruto de produção, ocupando 23% do total da área rural ou das fazendas, dos estabelecimentos agropecuários do país. Essa agricultura familiar, ela envolve 67% da mão de obra no campo do país, portanto, tem uma representação importante, tanto no que diz respeito ao tamanho da população e também em relação à geração de trabalho e renda para os trabalhadores no campo. Falando agora das áreas ou propriedades que não são classificadas como agricultura familiar. Vamos aos números agora que foram divulgados pelo IBGE nesta manhã de quinta-feira. Aqui dados gerais, 5.073.324 fazendas em todo o país. Entre 2006 e 2017, houve um recuo de 2% nesse fator. Entretanto, apesar do número de fazendas ter caído um pouco, houve um acréscimo nas propriedades brasileiras. As propriedades brasileiras, elas ficaram maiores e ocupam agora 351.289.816 hectares, uma alta de 5,8%. É isso que nos mostra, trazendo um resumo aí sobre o que aconteceu com os números do Censo Agropecuário 2017. Evidentemente que nós temos ali uma série de dados, de fatores, tanto para a produção agropecuária padrão do Brasil, para a agricultura familiar, os dados das fazendas, e você tem acesso a todos eles. É simples. Acesse o nosso portal sba1.com, que você vai ter todas as identificações que foram colocadas à disposição do público nesta sexta-feira
pelo IBGE através do Censo Agropecuário 2017. Trago agora uma entrevista muito importante a respeito do mercado da soja. Você vai ver agora como que Renato Rasmussen, ele que é da FC Stone, tem definido a questão que está relacionada à produção agropecuária do Brasil, principalmente de soja, comercialização, como que está o fator mercado e os impactos que se tem do cenário que foi desenhado por China e Estados Unidos através dessa crise ou desacordo comercial entre as duas maiores nações do mundo. A entrevista é de Walter Puga Jr. E eu estou aqui hoje na sede da FC Stone, uma das mais conhecidas consultorias, empresas que atuam no mercado de agronegócio, mercado financeiro, para proteção do agronegócio, uma das maiores do mundo. E ao meu lado, Renato Rasmussen. Renato Rasmussen, que é diretor de inteligência aqui na FC Stone e vai comentar sobre o que ocorre hoje e as preocupações que devem, vamos dizer assim, ser levadas em conta pelo produtor. Renato, obrigado pela entrevista. Vamos começar falando dessa guerra comercial e o boom que nós tivemos para o preço da soja. Foi uma oportunidade rara, não? Não, com certeza, né? Quem esperava que a gente poderia despontar, né, com a saída praticamente do mercado do nosso maior competidor, né, na oleaginosa, que é os Estados Unidos, né? A gente, como país, a gente conseguiu avançar muito no relacionamento comercial com a China. Porém, né, tudo o que é bom um dia chega ao fim. E algo que eu chamo a atenção sempre dos nossos clientes na FC Stone é a importância de estar atento a essa possibilidade, né? A cada dia que passa, a gente tem novas informações a respeito da possibilidade da China e os Estados Unidos entrarem em algum acordo comercial e isso pode trazer impacto na precificação aqui no mercado interno para a oleaginosa, né? Por exemplo, a gente sabe que se os Estados Unidos voltarem para o mercado, se de repente um acordo sair, a gente tem a possibilidade do preço lá em Chicago, né, na Bolsa dos Estados Unidos, que vai se arrefecer aí, vai aquecer, refletindo essa maior possibilidade da exportação da soja americana, né, isso também vai trazer um impacto aqui para os prêmios para o produtor brasileiro. A gente pode ter aqui uma perda dessa competitividade que a gente teve nesses últimos anos, né, já há anos. E isso pode trazer, sim, uma possibilidade do preço aqui no mercado interno, ele ceder. E isso traz risco para o produtor. Então, algo que eu sempre chamo muito a atenção dos nossos clientes é que eles têm que estar atentos a isso. E não é só estar atento e ciente do problema e da possibilidade, mas atento e proativo, usando os instrumentos que o mercado tem, que o mercado oferece para ele poder gerenciar esse risco. E existem muitos instrumentos hoje disponíveis, né? Tanto em operação no mercado futuro, né? Usar opções, né? Dos derivativos mais complicados e complexos até os mais fáceis, né? Um NDF. Existem muitas formas que o produtor pode se proteger de todo esse risco, né? Então é isso que eu chamo sempre a atenção. Agora vamos falar um pouquinho de outra perspectiva, que é a peste suína africana, que traz uma demanda muito grande de proteína lá da China, né? Isso dura muito tempo? Então, a China, uma das maiores dificuldades que a gente que cuida de inteligência de mercado a gente tem é entender a realidade do mercado chinês, né? Ao contrário de economias aí mais abertas, né, e transparentes, como os Estados Unidos, que tem o Departamento de Agricultura com números muito bem fundamentados a respeito do que está acontecendo no mercado interno, a China ela não tem uma entidade que oferece uma transparência igual. Então, nós, da inteligência de mercado, a gente sempre está buscando tentar entender a realidade do que acontece lá dentro. E a verdade é que a única certeza que a gente tem, né, a única realidade que a gente pode realmente acreditar é que o impacto dessa peste suína ela está sendo dramática. Nós estamos falando da perda de aproximadamente 40% do rebanho de suínos da China, né? E quanto tempo a China vai demorar para se recuperar? Quanto tempo ela vai demorar para conseguir recompor esse rebanho? Anos, né? 7 anos, 8 anos, mesmo que o governo chinês ele entre e ele está entrando
com ações muito fortes, apoiadas inclusive pelo seu braço militar, né, em mudanças estratégicas fortes a respeito de como a produção de suínos acontece naquele país. Mesmo assim, a gente sabe que é muito difícil você conseguir educar toda a população que produz esse animal a respeito de como que você consegue controlar essa doença, evitar a propagação. É uma doença extremamente contagiosa, né? Ela não impacta humanos, né? Mas para porcos, né, para os animais, ela é muito fácil de se propagar. Você tem desde vetores que transmitem essa doença, até a contaminação pela água, até por alimentos que já estão contaminados. Quando um animal contaminado, ele compartilha essa ração com outro animal. Então, é muito difícil e você ter um controle. E hoje, o modo como a produção de porcos na China acontece, ela ainda é muito pouco tecnificada. Né? Você ainda depende muito de comunidades que criam esses animais, comunidades onde você tem a mesma pessoa exercendo, às vezes, múltiplos papéis, a mesma pessoa que alimenta o animal é, de repente, a mesma que leva esse animal lá para a feira para ser comercializado. Então, você tem essa pessoa atuando em diversos estágios aí da cadeia produtiva e ela acaba se tornando um vetor dessa doença. Então, imagina, você tem que fazer um investimento, uma transformação da cadeia produtiva dos suínos na China que consiga inibir essa propagação, uma educação a respeito de como que esse profissional, essa pessoa, ela tem que atuar, ela tem que trabalhar. É uma mudança muito drástica, isso vai levar muito tempo para você conseguir alcançar, a ponto de conseguir ter realmente uma substancial redução dessa recuperação desse rebanho, né? E para nós no Brasil, isso é uma oportunidade fantástica, né? O Brasil hoje não só tem uma grande quantidade de grãos, mas nós somos um importante produtor, não só de suínos, mas de aves, né? E a gente sabe que a China, na falta desse produto, na falta de disponibilidade de carne suína, ela vai entrar no mercado importando carne. E o Brasil tem tudo para conquistar um pouco dessa janela que se abre, né? A gente tem tudo para conseguir vender mais para esse importante parceiro comercial. E isso para nós é fantástico. Agora, nós não somos os únicos que estão tentando vender mais para a China, né? A gente tem vários países na Europa, Alemanha, a gente tem países, inclusive, como o Canadá, que têm capacidade de fornecer também um volume significativo para a China, para ajudar a atender essa redução do rebanho, né? Então, o Brasil não é o único que está competindo por essa fatia do mercado. Nós temos que agir de forma muito rápida, de forma muito estratégica, mas toda essa dinâmica traz volatilidade. E como eu falo para os nossos clientes na FC Stone, você tem que saber estar atento à volatilidade e usar os instrumentos financeiros para gerenciar esse risco. E agora, falando em gerenciamento financeiro, o dólar se aproximou de 4,20, agora já está tendendo a encostar em R$4. Há quem diga que pode chegar abaixo disso. Como você vê essa movimentação do câmbio quando falamos de inteligência de mercado em agronegócio? Muito bem. A gente, com o dólar a 4, né, a gente tem algumas variáveis que impactam diretamente o custo do produtor, né? O fertilizante, por exemplo, é um dos componentes do custo da produção rural que tem talvez o maior impacto, né, com o que o dólar tem o seu maior impacto, né? O fertilizante que a gente usa no Brasil, infelizmente, quase 80% é importado. Então, quando a gente tem uma retração do dólar, a gente acaba tendo uma diminuição desse custo. Porém, a gente também tem uma retração aí da precificação no mercado interno. Tá? Então, o produtor, ele tem que, não dá para generalizar e falar qual que é o melhor momento para o produtor, como ele deve operar. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar a circunstância específica da praça que aquele produtor atua, né? Mas a única coisa que é certa é a volatilidade, ela veio para ficar. Ela veio para ficar nos preços dos grãos, nos preços das carnes e no dólar. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso e é por isso que a informação e inteligência de mercado é tão importante. O mercado ele é muito dinâmico. Hoje, a gente está tendo uma série de circunstâncias no mercado, como por exemplo, a reforma da Previdência, né, que está trazendo
uma possibilidade, uma perspectiva de economia aí para o governo, isso acaba incentivando, movimentando o mercado de forma que faz com que o dólar acabe se arrefecendo, mas amanhã, de repente, a gente pode ter uma reviravolta, alguma outra informação que chega no mercado, e isso assusta os investidores, e daí a gente pode ter um processo contrário. Então, o produtor ele tem que ter informação, ele tem que investir em informação, ele tem que investir em se profissionalizar do ponto de vista de comercialização. Porque, Walter, o que acontece é que o produtor, hoje, o produtor brasileiro, ele é muito bom na produção. Ele é um profissional excelente, ele sabe produzir, ele consegue produtividades bastante elevadas, ele sabe administrar os riscos das pragas que ele enfrenta, ele sabe lidar com os desafios climáticos, mas no ponto de vista de comercialização, ele é ainda muito amador. Muito pouco produtor usa os instrumentos que o mercado financeiro oferece para ele poder gerenciar sua margem. Muitos poucos produtores estão atuando como verdadeiros empresários rurais e estão atentos para essas variáveis e usando os instrumentos que o mercado oferece. Infelizmente, o que essa falta de profissionalismo faz, ela acaba fazendo com que a margem do produtor ela seja impactada. O produtor fica à mercê do mercado, ele se sente às vezes totalmente vulnerável ao que está acontecendo na dinâmica de soja, de milho, né, de para onde está indo a relação comercial dos Estados Unidos com a China, quando, na verdade, ele não precisa estar. Ele pode fazer uma operação de hedge, ele pode fazer um NDF, ele pode fazer uma opção, ele pode fazer uma série de instrumentos financeiros que vão permitir que ele tenha muito conforto e segurança para poder aí garantir um sucesso na sua atividade. Bom, você acaba de ouvir aí o recado, né, do Renato Rasmussen, que é diretor de inteligência de mercado da FC Stone, uma das mais conceituadas consultorias de agronegócio, finanças em agronegócio em todo o mundo. Agradeço a entrevista do Renato, mais uma vez. Vou encerrando. É com vocês em Campo Grande. Tá aí, você pode rever essa entrevista daqui a pouco nas nossas mídias sociais, no portal do sba1.com e assim por diante. E olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar a respeito dessa viagem importante do governo brasileiro, uma comitiva brasileira, envolvendo inclusive o presidente Jair Bolsonaro, lá na China. Estão sendo assinados alguns acordos importantes que desenvolvem aqui todos os setores do país. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E lá na China, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, tem assinado importantes acordos e negociado fatores importantes para a carne bovina, para as frutas brasileiras, entre outros produtos. É o que você confere na reportagem de Saulo Lopes. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mantém em Pequim, desde segunda-feira, compromissos para aumentar o volume do comércio do agronegócio brasileiro. Os chineses agora estão interessados no açúcar, etanol e algodão. Tereza Cristina também reforçou a importância da parceria com o país asiático, que precisa alimentar diariamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A ministra enviou uma mensagem que revela as promissoras conversas que devem resultar em ganhos para o Brasil. Estamos aqui em Pequim, né, na segunda viagem deste ano à China, dizer para vocês da importância, da continuidade das nossas conversas de maio, agora para outubro. Tivemos aí alguns avanços, a viagem de maio foi importantíssima para uma abertura maior entre o Ministério da Agricultura e a GACC, entre as nossas equipes, muitas coisas caminhando com muita celeridade, no caso as frutas, que devemos ter o anúncio no Brasil, da abertura de melão do Brasil para a China e de pera da China para o Brasil. Temos aí mais habilitações que devem acontecer nesse intervalo aí de dias entre a visita do presidente Jair Bolsonaro e a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Hoje o mercado de carnes está em ebulição aqui, a necessidade é muito grande, então aqueles frigoríficos que estão preparados, estão com os protocolos, dentro dos protocolos para exportar para a China, todos terão a oportunidade, tamanho é a necessidade e a vontade de importar carne do Brasil. Temos na área também de produtos vegetais aí, o encaminhamento do protocolo de farelo de algodão, de farelo de soja, que está um pouco mais complicado, mas em andamento. Temos
discutimos sobre a possibilidade de açúcar, do interesse deles em açúcar, algodão e até etanol entrou de maneira muito inicial ainda, muito pontual, mas vamos caminhar para uma discussão também sobre esse assunto. Enfim, a China é um país que tem que alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E o que nos foi dito ontem com muita propriedade é que eles têm a necessidade, porque estão colocando no mercado de consumo mais 300 milhões de pessoas. Então, é um outro Brasil que precisa ser alimentado dentro da China. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, né, entregando o que eles querem. Volume, alimentos de qualidade e preços que possam estar ajustados aqui no mercado chinês. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reúne hoje junto à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que também está na Ásia. Os dois participam do seminário empresarial Brasil-China, mais uma ótima oportunidade de divulgação dos produtos brasileiros. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, vou falar aqui das informações, atualizar o que está acontecendo em relação a essa importante visita. Hoje é o último dia da visita da comitiva brasileira, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro e também Xi Jinping, presidente da China, assinaram 8 importantes protocolos. Entre esses 8 importantes protocolos, 3 eu vou destacar agora. Um relacionado ao farelo de algodão, que é para o consumo animal lá na China. O outro relacionado à carne bovina processada aqui do Brasil. E um outro elemento que é em relação às energias renováveis. São 8 protocolos que foram assinados. Além disso, foi assinado também um protocolo de intenção entre os dois presidentes em relação à hidrelétrica do Xingu, entre a CAPES, que é a nossa área aqui de pesquisa, com aquela que é correspondente na China. A ideia é fazer intercâmbio entre estudantes para que estudantes chineses aprendam coisas aqui no Brasil e os brasileiros também lá na China. Então, fator de excelente desenvolvimento que tem durante essa visita, principalmente à China, envolvendo aí o Ministério da Agricultura, entre outras pastas. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial agora, daqui a pouco eu volto com soja e milho. Antes, você vai ter informações importantes. Estava falando agora de processamento, vamos saber aí como que você pode ter aí uma mini processadora de alimentos dentro da sua fazenda, dentro da sua propriedade. Eu volto já. Encerrando essa edição da Agricultura BR, eu mostro como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Vem na estabilidade, é o que eu tenho agora aqui na tela com você que acompanha a Agricultura BR. No começo do programa, soja vinha perdendo 0,3%, 0,2%. Nesse momento vem na estabilidade, posições com a soja negociada na Bolsa de Chicago. Quem continua com queda, inclusive chegou a ser negociado entre a abertura do programa e este momento abaixo da marca de R$ 4,00, foi o dólar. O dólar comercial voltou a operar em R$ 4,00, mas a queda continua forte, continua expressiva. Nós temos queda para o dólar agora, recuo de 1,08% para a moeda norte-americana, que é negociada a R$ 4,00 mais um. Neste momento, portanto, dólar aí ficando ali nessa margem de R$ 4,00, está tentando romper, chegou a romper um pouco agora, mas permanece em R$ 4,00. Mais informações sobre o mercado você tem logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.